Paisagens do planeta, página 128. Nós já vimos sobre aquecimento global. Então, para lembrar para vocês, aquecimento global é o nosso planeta que está se aquecendo muito. Isso derrete as geleiras e é ruim. Tem muitos ambientes que acabam sendo extintos, morrendo por causa do aquecimento global. Então, nosso planeta deveria ter uma temperatura equilibrada e a poluição faz com que ocorra o aquecimento, que é chamado aquecimento global. Então, vamos lá. Você sabe o que o aquecimento global representa e como tal fenômeno pode afetar a sua vida? Com a ajuda do seu professor, pesquise sobre esse tema e responda as questões abaixo. Então, minhas descobertas. O que é o aquecimento global? É o aumento da temperatura do planeta. Por que isso está acontecendo? Esse é o resultado das ações humanas, como a poluição ambiental e o desmatamento das florestas. Quais são as possíveis consequências desse fenômeno? Então, alterações climáticas em todo o planeta, longos períodos de seca, muitas chuvas, aumento de furacões e fenômenos atmosféricos externos. O problema é que, por exemplo, a seca está numa região, enquanto as chuvas está em outra, e acaba tendo esse desequilíbrio. O que pode ser feito para mudar essa situação? Diminuir a poluição, uso de novas fontes de energia limpa, proteger as florestas e evitar o desmatamento e reflorestar. Você sabia? Na página 128 fala sobre a biodiversidade e o aquecimento global. Mesmo estando tão longe das grandes cidades, as regiões geladas do planeta são afetadas pela poluição. Os cientistas perceberam que a presença de poluentes no ar tem elevado a temperatura da Terra. Por causa desse aquecimento, há cada vez menos gelo. Para animais adaptados ao frio, isso representa risco de extinção. Os ursos polares, por exemplo, vêm sofrendo os efeitos causados pelo degelo de seu habitat. Alguns pesquisadores acreditam na possibilidade de o gelo dos polos desaparecer daqui a alguns anos. Se isso acontecer, é provável que muitas espécies de animais e plantas não resistam às mudanças ambientais e sejam extintos. Essa palavra extinto quer dizer que não existe mais. E a palavra risco de extinção ou ameaçado de extinção é que você está correndo o risco de não existir. Ainda existe alguma, mas pode não existir no futuro. Página 129, floresta. As regiões que ficam perto da linha do Equador recebem mais luz do sol, por esse motivo, elas são muito quentes. Esse calor também ocasiona mais chuvas. Com luz, calor e chuvas abundantes, as plantas se desenvolvem muito bem. Logo, esses locais encontram-se muitas maiores florestas com grandes variedades de animal e vegetal. Nas florestas, o solo é muito rico e ótimo para o desenvolvimento das plantas. As folhas e os frutos que caem no chão se transformam em humus, adubo natural. O trabalho das minhocas e de outros animaizinhos também ajuda a tornar o solo das florestas muito fértil. Observe o mapa a seguir e responda as questões. Então, aqui a gente tem um mapa do mundo e temos uma legenda aqui mostrando que o verde escuro são florestas próximas à linha do Equador. Aqui está marcado de amarelo a linha do Equador. E aqui a gente tem, então, as grandes florestas mundiais que estão perto dessa linha. Pode ver aqui que a gente tem uma floresta bem concentrada, aqui também outra, e aqui a gente tem florestas, mas como são ilhas, estão mais espalhadas um pouco. No mapa, as cores mais escuras representam as áreas florestais próximas à linha do Equador. Em quais continentes elas se localizam? O que explica essa concentração de florestas naquela região? Então, olha lá. As florestas representadas no mapa estão na América
seria a floresta amazônica, na África, floresta equatorial do Congo e na Ásia. E o que explica essa concentração de floresta naquela região? Então, a gente viu acima que é por causa do calor e umidade. Nas florestas há incontáveis plantas e animais e muitos produtos úteis, remédios, cosméticos, óleos, alimentos, são extraídos desse local. As florestas são supermercados e farmácias da natureza. Olha que legal! As florestas são supermercados e farmácias da natureza. São exploradas Se exploradas corretamente, elas podem ser uma ótima fonte de renda. As plantas mais comuns das grandes florestas são as bromélias. É uma planta muito característica. Exemplo de bromélias, que é realmente uma flor, são todas aquelas que formam um cálice embaixo, né? As orquídeas e as castanheiras e até mesmo o famoso guaraná. As florestas abrigam uma enorme quantidade também de animais de todos os tipos. Então, olha alguns exemplares. Uma cobra, né, sucuri, o lêmure, que ele fica mais na região da África, orangotango, macaco-aranha, rãs de olhos vermelhos e borboleta azul. Ao norte do Brasil, próximo à linha do Equador, está a famosa floresta amazônica, que dispõe de grande biodiversidade. Turistas e cientistas do mundo todo ficam maravilhados com as plantas, que a gente considera como flora, e os animais, que a gente considera como fauna. Então, a flora são plantas, fauna é animais, encontrados nesse ambiente. Vamos estudar essa floresta com mais detalhes no próximo capítulo. Olha esse cientista falando, gosto muito de visitar o Brasil, país com maior biodiversidade do planeta. Biodiversidade é variedade de vida. Número 4, da página 131. Muitas pessoas dizem que a maior riqueza do Brasil é a biodiversidade. Por que ela pode ser considerada uma riqueza? Então, olha lá. As plantas e os animais servem como alimento e fornecem diversas substâncias que podem ser utilizadas na fabricação de remédios, vendidos em outros países, geram lucros. Lembra que a gente leu agora há pouco que é o supermercado e a farmácia do mundo, a nossa floresta? Você sabia da página 131, biopirataria? Provavelmente você já ouviu falar em pirataria, um crime que corresponde à aquisição de tênis, CDs, DVDs, livros e remédios e outros itens que são copiados e vendidos de modo ilegal, sem autorização das pessoas ou empresas que os produziram originalmente. A biopirataria, outra ação criminosa, é cometida por pessoas que roubam plantas e animais de um país para estudá-la com o objetivo de descobrir características interessantes que possam auxiliar na fabricação de remédios, cosméticos e outros produtos para serem comercializados. A grande biodiversidade existente no Brasil tem atraído pesquisadores de todo o mundo, os quais retiram ilegalmente do país várias espécies de vegetais e animais. Imagine-se tendo que pagar caro por um remédio importado que seja produzido a partir de uma planta ou animal aqui no Brasil? Por essa e outras razões, precisamos defender muito bem a fauna e a flora nacionais. Olha aqui, esse fruto é o cupuaçu. Apesar de o cupuaçu ser um fruto de origem da Amazônia, em 2001 a empresa japonesa Asahi Foods registrou para deter os direitos sobre a extração do óleo de sua semente, a produção de chocolate a partir dele e o uso da palavra cupuaçu em certos produtos. Página 131, agora os desertos. As regiões desérticas estão espalhadas por todo o continente da Terra. A principal característica deste local é a pequena quantidade de água disponível. Olha que importante essa palavra, ó, disponível. Alguns deles passam mais de 50 anos sem chuva. Além disso, nos desertos a temperatura pode variar bastante em 24 horas. Durante o dia chega a quase 60 graus Celsius e à noite pode variar
pode ficar muito frio, a registros inferiores a 0 graus Celsius. Exemplo do deserto do Saara. Na maioria dos desertos, o solo é arenoso ou rochoso, sem humus nem água. Durante o dia, a temperatura da areia e das rochas pode ficar muito alta. Apesar do clima hostil dessas paisagens, várias espécies de plantas e animais conseguem viver ali. Certos vegetais passam por um processo de adaptação especial para sobreviver. Por exemplo, nos cactos, muito comuns nos desertos, as folhas se transformam em espinhos para economizar água e as raízes aproveitam qualquer umidade existente do solo. Há também um bom número de animais adaptados às difíceis condições de vida dos desertos. Os mais conhecidos são camelo, rato do deserto, diversas espécies de lagartos, serpentes, aranhas e escorpiões. Muitos têm hábitos noturnos para evitar o calor, e todos eles conseguem economizar água nas próprias atividades. Você sabia da página 133? As orelhas dos coelhos e a temperatura corporal. Apesar de coelhos serem conhecidos por suas grandes orelhas, o tamanho dessa estrutura pode variar bastante de uma espécie para outra. Observe imagens a seguir e compare as orelhas de um coelho que vive no lugar frio com as que vivem no deserto quente. Então, as orelhas curtas e pelos longos dos coelhos das regiões frias ajudam a conservar o calor corporal. As orelhas longas e o pelo curto dos coelhos dos desertos ajudam a refrescar o animal. Notou a diferença? Aqueles que vivem nas regiões mais frias têm orelhas menores. Isso acontece porque, se elas fossem muito grandes, a temperatura baixa congelaria o sangue. No caso do coelho que mora no deserto, as enormes orelhas ajudam a esfriar o corpo do animal. Agora, número 5 da página 133. Relacione características mencionadas à paisagem corretamente. Então, letra A. Região muito fria, com meses de inverno rigoroso e verão bem curto. Esse está uma paisagem gelada, é mesmo, muito fria, com meses de inverno rigoroso e verão bem curto. Letra B. Nesse lugar, a temperatura pode chegar a 60 graus Celsius durante o dia e à noite ser inferior a 0 grau. Muito frio. Deserto. E região que apresenta grande biodiversidade, facílimo, floresta. Nosso planeta é lindo e precisa ser conservado. Não importa se são florestas, gelo ou até desertos, a gente precisa cuidar. Um beijo, até a próxima aula!